Seja bem-vindo a mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa edição super especial, hein, pessoal? Hoje o pau vai quebrar, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que o Erley vai dançar hoje. O Erley vai vir com pergunta teológica, eu já sei que ele vai apanhar. Vamos receber com forte aplauso o pastor Silas Malafaia. Maravilha! Gente, o pastor Silas tá 30, 40 anos ensinando a gente na TV, né? Pra gente que cresceu em igreja, a nossa referência de tudo, de liderança, sempre foi o pastor Silas Malafaia. Eu já vou começar com uma pergunta polêmica. Pastor, eu te vi a vida toda como pastor, por que agora o senhor só solta vídeo sobre política? O povo quer saber. Primeiro é um prazer estar aqui com você, Obrigado. É uma alegria grande. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou na televisão há 42 anos, ininterruptos. E na televisão eu já dava ideias, já desde o início que eu entrei, sobre a questão de cidadania. Eu falo há 42 anos sobre cidadania. Isso é, uma coisa, você é cidadão dos céus, mas não deixou de ser cidadão da terra. Tá certo? Tá certo. Então, isso é uma coisa que eu sempre ensinei, dizendo que a igreja não apoia ninguém. Isso para mim é muito importante. Igreja não tem apoio de ninguém. A igreja, ela não precisa de política, não precisa de governador nem de presidente. A igreja está acima, é uma instituição de Cristo, só precisa do Espírito Santo. Isso aqui é bom a gente dividir isso. Agora, as pessoas que pertencem a uma igreja são seres humanos num contexto social onde nem Jesus, nem o apóstolo Paulo menosprezaram a cidadania terrena. Paulo diz em Romanos 13:7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Então, ele está falando de deveres da cidadania. Jesus, quando ele falou no templo, dai a César, de quem é essa moeda? É lícito pagar o tributo? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele não eliminou essa questão. O que aconteceu, Tiago? Com o advento das redes sociais, essa minha fala, que era uma vez por semana, porque mesmo eu tendo o programa diário de televisão, eu não falava o tempo todo. Eu usava sábado para dar alguma orientação, falar sobre cidadania. Então, agora, com o advento das redes sociais, isso é 24 horas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é 24 horas. Então, não que o senhor esteja subindo, é que os vídeos vão se repetindo, o pessoal vai repostando. E esse é um dado. Segundo dado, de fato, eu aumentei minha influência nessa área. Não vou negar isso. Eu hoje falo mais. Eu hoje falo mais e também tem esse fator dinâmico das redes sociais. Mas eu falo mais do que antigamente. Agora, se você pegar meu Instagram, meu Facebook, você vai ver que tem mais mensagem, tem mais palavra do que questões. É que os vídeos polêmicos têm a ver com questão política, então eles sobressaem. Mas que o pessoal acaba compartilhando. Isso aí, não são meus vídeos que eu tenho, pô. Meu canal do YouTube tem mensagens, não sei quantas mensagens que eu prego, e também partes da mensagem que se tira para fazer minutetes, que eu faço isso muito no Instagram. Então, eu não deixei de fazer isso. Só que eu acredito numa coisa. Minutete é corte. É corte. Época de TV, minutete. Hoje em dia é corte. Então, esses cortes, sabe? Esses cortes que eu estou aqui me lembrando. Corte. Então, esses cortes que eu faço, muitos pode entrar lá que tem. Corte toda semana, tem coisa de mensagens que são tiradas e bota. Se você assistir toda a mensagem, que é 40, 50, uma hora, tá lá o tema da mensagem para o cara no YouTube e caçar a mensagem. Mas com o crescimento da igreja evangélica no país, com esse crescimento, começou então, o que aconteceu na mídia? Interessante isso aqui. Antigamente o jornal vendia tiragem, 1 milhão, tiragem, 800 mil, não. Hoje o jornal vende setores do jornal onde há acesso. Então, que setor do jornal tem mais acesso vai ser mais caro? Né? Para eles foi uma beleza o online. Não foi ruim, não. Para eles foi fantástico. Porque antigamente eles vendiam propaganda nas folhas de jornal e acabou. Hoje não. Aí o que aconteceu? Aí vem um outro dado. Eu estou juntando aqui para a pessoa entender. Aí vem outro dado. Como a igreja evangélica é 35% do país, então nós somos 70 milhões de pessoas. Isso é um número fenomenal. O que o jornalista... Isso já é uma estatística. Estatística. Então, o que o jornalista quer? Tudo que está relacionado com a igreja evangélica... Colocar o tempo.
tudo que está relacionado com a igreja evangélica vai despertar esse segmento para acessar o jornal. Aí tem, estou só juntando as peças para o pessoal entender. Aí tem outro fator. Grande parte dos pastores não gostam e não falam sobre as temáticas nacionais. Deus me preparou para que eu fale tudo sobre aborto, homossexualismo, política. Eu falo de política, eu não abro Bíblia. Eu falo de homossexualismo, eu não abro Bíblia. Eu falo de aborto, eu não abro Bíblia. Então, o que aconteceu? Como não tem muito, não que eu seja o melhor, não tem nada disso, tem muito cara muito melhor do que eu, e eu sei reconhecer isso, mas como eles não gostam de se expor, então eu recebo, se eu pegar aqui, eu mostro para você, aqui no meu celular, toda semana tem jornalista que diz assim, tem alguma coisa aí para informar, Malafaia? Tem alguma coisa aí relevante que a gente possa publicar? Não sou eu que tá correndo atrás. Não, os caras. Por quê? Porque eles sabem que tem o seguinte. Então, se é uma notícia do mundo evangélico, o povo evangélico, como não está toda hora na mídia e na imprensa, vai correr para assistir. Então, eu passei a ganhar relevância, primeiro, porque eu me posiciono o tempo todo. Eu discuto política sem querer abrir Bíblia. Eu falo com sociologia, com história. Esse é um outro ponto. Então, essa demanda dos evangélicos, quem é que vai? É a Globo que vai nos ensinar? É o professor esquerdopata na escola que vai ensinar o nosso povo? Então, a gente tem que ter referenciais de posicionamentos para fazer cortes ideológicos. Então, naturalmente, esses anos todos, eu sendo talhado, por isso, eu pareço que falo mais de questões políticas do que de questões bíblicas. Parece, por causa disso que você falou. Meus vídeos polêmicos é que vem mais para a tona do pau quebrando em cima das questões nacionais na política. Eu te fiz essa pergunta porque quando a gente conversa no particular, o senhor é um excelente orientador de vida, né? E eu fico pensando assim, caramba, os vídeos que eu recebo na internet falam de política. E quando eu estou na mesa, é uma orientação de vida, mas agora está explicado. Ou seja, é que isso é o que dá repercussão na internet, não é o que o senhor fala o tempo todo. E nós estamos... Eu não sou político, eu sou uma influência. Uma influência do mundo evangélico. Como tem as influências do movimento gay, como tem a influência do sindicalismo. Então, eu sou uma influência. Nunca, nem quero, nem você, não vou ser candidato a nada, tá certo? Mas eu quero exercer uma influência, porque eu conheço a história, porque com 10 anos de idade, Tiago, meu pai, que foi um cara muito forte e influente na minha vida, com 10 anos meu pai me sentava do lado para me ensinar a ler jornal. Eu lia Jornal do Brasil com meu pai. Ele me ensinava como é que você tinha que ler uma matéria. Nunca acredite na manchete. Lá no meio aqui desde aquela época. Eu tinha 10 anos, Thiago. Então eu conheço a história do Brasil. Ou seja, 86 anos atrás ele já te explicava. Eu tenho... é de 56 anos. 56 então, anos, eu errei por pouco. 56 anos... O que é 56 anos, Thiago, que eu acompanho política nacional e internacional. Eu posso falar o que aconteceu no Brasil nesse período. Então, eu tenho muita informação, eu tenho muito conhecimento nessa área, discuto qualquer assunto nesse viés, conheço as ideologias, conheço onde elas se originaram, conheço o que é o moderno comunismo, certo? A escola de Frankfurt, né? Do novo marxismo cultural. O que eles querem? Então, muitos pastores não têm essa ideia. Ou porque não quiseram, ou porque Deus sabe o que faz e chama cada um para uma coisa. Então, Deus me preparou para isso, para eu entrar nessas discussões, nessas demandas, exercer influência. Por exemplo, agora eu fui convidado para o debate sobre o jogo. Muitas vezes a liderança evangélica parece que não tem nada a ver com a gente. Uma das maiores pragas sociais é a jogatina. Então, no Senado, teve um debate prós e contra, certo? Quem é a favor da jogatina, o lobby é monumental da jogatina. É muita grana. É muita grana. Então, eu tenho as informações, o conhecimento para discutir isso com gente que saca. Eu não vou abrir a Bíblia para dizer é pecado, Satanás, tem demônio. Não vai ter esse papo.
Eu vou no que está acontecendo, eu vou nos dados, eu vou nas informações gerais que existem, no poder do jogo. Então, eu chego para um debate desse e digo assim, amigo, a Organização Mundial de Saúde classifica o vício do jogo como uma doença. Se é uma doença, é uma praga para a sociedade. Então, logo a primeira raquetada. Não estou falando de Bíblia. Não estou usando. Aí vem um argumento assim, porque aproveitando, falando sobre esse tema, que depois das eleições vai ser decidido, porque não é só cassino. Cassino é a cerejinha do bolo. São mais de 1.000 bingos e bancas do jogo do bicho. Liberado. Só para vocês terem uma ideia, o jogo eletrônico de esporte hoje, sabe quanto movimenta por ano no país? Vou dar um número. Só o jogo eletrônico, 100 bilhões de reais. Meu Deus. Quase 1% do PIB do país. E sabe quem controla isso? Organizações internacionais. Tá? Dinheiro que vai embora. Agora, só o jogo eletrônico. E a maioria das pessoas que jogam são pobres, né? O rico mesmo não tá jogando 20% do salário do pobre está indo para jogo. Programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Brasil e Auxílio Desemprego encaminhando para o jogo. Então, eu tô aqui, ó, você está falando, eu estou argumentando. Eu não falei de Bíblia. Eu não estou falando de Deus. Mas eu tenho, como você, a gente papel tem de cidadão. Uma oratória, a gente sabe falar como orador, então eu tenho uma oratória, eu tenho uma liderança, eu tenho conhecimento e sou um orador agressivo. Isso é, o cara quando vem para o debate comigo, venha muito preparado, senão vai passar vergonha. E eles sabem disso, o mundo político sabe disso. Isso é importante, não em relação a mim. Eu já disse para você uma vez, Tiago, o dia que eu li 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, sobre Davi, e depois de Davi ter se fortalecido no trono, entendeu Davi que o Senhor o fortalecera por causa do seu povo. Eu, você ou qualquer um no reino, Deus usa, você pode ser grande, ter um nome lá em cima, o que for. Não é por tua causa, é por causa do reino, é por causa da igreja, povo de Deus. Então eu sei disso tudo, não tem nada a ver comigo. Mas tem que ter uma voz, ou algumas, não eu sou o único, não, para poder nos fazer representar, questionar. Você vê só, na reunião ministerial de Lula esse ano, reunião ministerial, Lula me cita. Como é que o cara vai citar um pastor numa reunião ministerial? O Deus de Malafaia não é o meu Deus, não. Porque eu vim em cima deles, ó, lambendo no pau em cima. Aí o cara dá uma dessa e falei, pô, Jesus é muito bom. Eu falei, você tá certo, Lula. O meu Deus não é o teu, não. Aí venho descrevendo o Deus dele e o meu. Aí a turma do PT na Câmara, eu tenho deputados lá, disseram assim, cara, pô, Lula é maluco, como é que vai citar o pastor? Botou o pastor lá em cima. Quer dizer, você vê como é que esses caras ficam incomodados com posicionamento. Sabe o que eles querem? Que o pastor fique dentro da igreja, fechado, sem acesso social, sem influência na sociedade para eles deitarem e rolarem. Agora me responde uma das maiores questões que eu tenho quando eu olho para suas redes sociais, quando eu olho para o que o senhor faz, que é o seguinte. Porque eu falo sobre inteligência emocional e isso eu não consigo entender da sua parte. Como é que você consegue dormir ou ficar em paz recebendo o nível de ataque que recebe? Não, porque às vezes eu entro nos comentários, eu falo, meu Deus do céu, me livra disso aqui, Senhor. Eu acho que eu ia ficar meio depressivo se eu ler esses comentários que chegam nas tuas redes sociais. Como é que o senhor lida com isso? Rapaz, eu não perco sono, não perco apetite. De vez em quando, eu vou ler os comentários, eu estou lá no meu escritório, eu dou uma gargalhada. Aí minha esposa está no escritório dela embaixo assim, que é, Silas? Falei, eu tô vendo uns panacas aqui que estão me criticando aqui, uns lerdos, uns lesados aqui, que eu tô rindo deles. O que acontece? Quando você se posiciona, então eu me posiciono, eu sou um ferrenho contra a esquerda, certo? Eles usam redes sociais também. Então, eu sou um alvo deles. Tudo que eles tentarem para me denegrir, eles fazem. Então eu tenho um grupo. O grupo ideológico da esquerda que é contra mim, número 1. Número 2, o ativismo gay. Há uma separação que é importante a gente fazer. Homossexuais para ativistas gays. Sim, é bem diferente. Ativismo gay é político. Então, é o segundo grupo. Me processam e já... Estou respondendo uns 3 processos, acho que são 3 agora. Mas já respondi 10. Mas isso é outro papo. Então eu tenho o ativismo gay. É um outro grupo. Aí tem um terceiro grupo. Crente que pensa que está no céu.
que Deus não trata o homem como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Aí tem esse grupo de irmãos, nossos amados, queridos, mas Que confunde as que coisas. confunde as coisas. Então, pastor, o senhor não tem que estar falando nada disso. Então, eu já tenho mais um grupo. E o quarto grupo que todo mundo tem gente que tem raiva do teu sucesso, tem raiva do que você faz, e você ofende a mediocridade dele. Então eu tenho 4 grupos para me atacar. Mas lá no meio tem os irmãos. E hoje, eu, por bondade de Deus, eu furei a bolha do mundo evangélico. Hoje eu tenho um acesso muito grande a pessoas não evangélicas, mas é muito grande, sabe? E até de outras religiões. Então essa turma me defende. Mas cara, eu não tô nem aí. Eu acho o seguinte... É isso que eu quero entender. Como é que fica nem aí? eu não tenho- Eu quero pegar isso. Eu quero entender. Sabe o que é? Olha, se você tem convicção daquilo que Deus chamou você para fazer, para o teu propósito, não pode mexer em você. Não pode deixar você para baixo que te criticaram. Então, é o que eu digo. Quem não sabe brincar, não venha pro play. É. Não entre numa área... Não vai pra chuva se não for pra se molhar. porque é uma área de polêmica. É. uma área de polêmica. É área de torcida. Tem gente que tem torcida, é até crente, mas torce, que gosta. Então ele é contra você. É torcida do cara. É. O cara leva pra uma paixão a política. E tem crente que tem paixão pela esquerda. Não sabe nem o que tá apaixonado, mas é outro papo. Mas tô falando, então, é isso tudo, mas você tem que ter convicção. Por que você foi chamado? Para que você foi chamado? O que você está fazendo? Aí você pega aí, vamos para a Bíblia. Será que o apóstolo Paulo perdeu o sono? Pedro perdeu o sono? Os profetas perderam o sono? Você já parou para pensar? Ainda não cheguei nisso. Ir para cadeia, apanhar, ter roupa rasgada em praça pública. Por injustiça, por perseguição, o cara está cantando e orando. Isso para mim são referenciais, Thiago. Olha aqui, quando o cara tem um propósito na vida, e depende do propósito. Uns você vai apanhar mais, outros você vai apanhar menos. Certo? Claro, você não vai apanhar tanto quanto eu. Vai apanhar um pouquinho. Porque eu sei que você apanha um pouquinho. Apanha, mas não vai apanhar tanto quanto eu, porque as diferenças dos níveis daquilo Os discursos são diferentes. São diferentes daquilo que Deus está te levando a fazer. E é o seguinte, cada um no seu quadrado, certo? Aí alguém já disse assim, meu pessoal, pastor, o senhor tem muito conteúdo. Eu tenho um conteúdo por história. Meu pai é um mestre em liderança, educação, e tudo. Pastor, o senhor podia entrar nisso. Eu falei, não, eu não vou entrar nisso. Com todo o conteúdo que eu tenho, com tudo que eu tenho, porque eu não fui chamado para isso. Eu sou pastor de igreja. É muito diferente. Entendeu? Até isso, minha turma, você pode fazer um monte de curso. Eu fiz aqui um curso de liderança para abençoar pastor. Um curso. Agora, eu não vou entrar nisso, porque eu tenho igreja para cuidar. Como é que eu vou fazer o que você faz, cara? Não tem como, nem você vai fazer o que eu faço. Porque as chamadas são diferentes. Certo? Então, eu me posiciono numa área que é um verdadeiro caldeirão, certo? E que eu vou ter que encontrar gente para me bater, mas eu tenho paz. Por que eu tenho paz? Seja a paz de Cristo o juiz dos vossos corações. Eu tenho paz no que faço, cara. Eu durmo eu tenho que botar celular para despertar, irmãozão. Se eu tiver que acordar mais cedo, e depois o pessoal ri, diz assim, esse cara deve ter eu brigo, gravo de noite, meia-noite, tô gravando o maior pau, cacete comendo e tal. Vai dormir tranquilo. Não é boa. O Romanos 14 diz que tudo que a gente faz que não é pela fé é pecado. Ou seja, o que eu estou vendo no Senhor é isso, né? Que o Senhor faz com tanta fé o que faz, que a paz que excede todo entendimento guarda o teu coração e teus sentimentos, né? A gente tem, já que o senhor gosta de bater, a gente tem aqui um saco de pancada oficial no BrunaCast, que é o Wesley. O Wesley, ele já quer fazer pergunta, ou seja, já quer apanhar. Vai lá, Wesley, faça a sua pergunta. Pastor... Não, porque ele teve coragem, vai ter coragem de fazer pergunta pro Silas Malafaia. Mas vai lá, agora segura, vai lá. A gente vê que o senhor tem essa convicção hoje, mas sempre foi assim? Ou desde cedo você já sabia que não pode ligar pra crítica? Como que foi essa construção? Vou te responder. Quando Deus quis usar Sansão, a Bíblia diz assim primeiro, e de quando em quando o Espírito do Senhor o impelia. De quando em quando. Depois mais tarde assim, o Espírito do Senhor se apossou possantemente dele.
Então isso é uma escola de treinamento. Então a coisa não aconteceu da noite pro dia. Aos 23 anos, novinho como pastor, eu inaugurei debate na rádio. Rádio Boas Novas do Rio de Janeiro. Lembro. Então eu inaugurei... Reverendo Jair Souza Marcelo. Eu inaugurei debate. Falei para o João, esqueci o outro nome, que era um locutor com a voz, que até faleceu. O segundo nome me deu um branco aqui, estou vendo ele, que era o locutor principal da rádio e que comandava a rádio. Falei, cara, deixa eu fazer um programa de debate, Malafaia de debate. Eu vou trazer uns 2 amigos aqui. Isael Teixeira, que já dorme no Senhor, irmão do apóstolo Ezequiel, e outro pastor que dorme no Senhor é o Jonas Heiderich, presbiteriano, que foi assassinado numa blitz de bandido. Então, nós 3 começamos. Então, eu não cheguei agora. Isso é uma escola de treinamento e que o Espírito Santo vai te impulsionando. Olha só que coisa interessante. Quando eu tinha 19 anos, antes de ser pastor, eu verificava que os pastores não tinham resposta fora da Bíblia para prática homossexual, disco voadores, aborto. Como é que a gente vai discutir isso com pessoas que não creem na Bíblia? Se eu abrir a Bíblia, eu não creio nisso. Então, o que Deus botou na minha mente? Se a Bíblia é a verdade, eu vou encontrar na ciência, na sociologia, na história, a verdade. Eu também acredito assim. Aí o que aconteceu? Eu fui buscar conhecimento. Eu tinha 19 anos. O Espírito Santo me impelindo. Eu fui buscar onde é que eu posso defender minha fé sem abrir a Bíblia. Onde é que eu posso mostrar que o aborto é algo terrível sem abrir a Bíblia? Onde é que eu posso mostrar que a prática homossexual, que cada um tem o direito de ser o que quer e de praticar o que quer, mas não apenas a condenado na Bíblia? O que é essa prática? A pessoa nasce assim? Onde é que eu tenho resposta? Vem cá, existe disco voador? Existe ser em outro planeta? O Wesley acredita em disco voador. Temos um aqui. Temos um aqui. Então, nós temos um que veio no disco voador. Se olhar bem pra ele ali, ó. Você vai ver que pela aparência ele tem uma pegada. Ele tem uma pegada. Tem cheirinho. Ele tem uma pegadinha. Então, isso é um processo, não é uma coisa imediata. Deus não precisa do tempo, ele usa o tempo, ele é o criador do tempo. Quem precisa do tempo sou eu e você. Então Deus vai te dimensionando para aquele propósito. Depois de um tempo, você começa a entender o que Deus está te levando. Foi o que aconteceu comigo. Agora, eu vejo que, além da política, o senhor é muito metido com o assunto de Israel. E a gente conhece aquelas frases famosas que entre igreja é muito famoso, que Israel é o relógio de Deus e tudo isso. O que o senhor está entendendo desse... Está assustador ver as ameaças de guerra no mundo. Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Israel, que está em guerra, Ucrânia e Rússia estão em guerra, ou seja, Estados Unidos tentando conter tudo isso. Como é que você vê? É o fim dos tempos? O que Israel tem a ver com isso? Isso é um assunto que eu acho que o senhor pode explicar para a gente melhor. Bem, quando você fala que Israel não é o único, mas é um relógio também de Deus, porque é um palco de fatos que vão acontecer, de batalha de Armagedon, está lá no território deles, reconhecimento de Cristo que é o Senhor quando voltar com a sua igreja. Então, tem fatos que vai sinalizar o que está acontecendo. Para Israel ser bombardeado por um conglomerado de nações, vai ter que haver uma inimizade, vai ter que haver ódio para eles, certo? Porque vai ser a maior batalha de toda a história da humanidade. As nações vão ser reunidas ali. Então você olha só como é que o Holocausto aconteceu há pouco tempo. Era para esse povo ser respeitado pelo que eles sofreram. Mas parece que o Holocausto aconteceu há 2000 anos atrás, que ninguém sabe, que ninguém vê, que não tem história. Olha que coisa, olha o ódio. Foram 6 milhões de judeus. Olha o ódio a esse povo. E se você pegar, para você, Israel, para mim, essa história do relógio e tal, eu digo uma outra coisa. Para mim, Israel é a maior prova para as pessoas de que existe um Deus, de que a Bíblia é a verdade. Israel é incrível. Nenhuma outra civilização no mundo, nenhuma outra, que sofreu 1/10 que Israel sofreu na sua história, conseguiu sobreviver. Depois da diáspora,
2000 anos espalhados pelas nações. Como é que eles não perderam a língua? Como é que eles não perderam a identidade? Cara, isso é simplesmente a cultura deles é a mesma. A cultura. Então, você vê, isso é a mão de Deus preservando um povo. Isso para mim também é um grande sinal. Isso é um sinal fenomenal. Não, um povo minoria no mundo e nunca conseguiram destruí-lo por completo. Já tentaram. Eles são perseguidos desde sempre. Só para você ter a ideia, tá aqui Israel e as 26 nações em volta, árabes. Israel ocupa 0,92, menos de 1% de todo o território que é ocupado por árabes. Deixa eu dar uma informação para você. Não existe cultura palestina, são árabes. Os palestinos são árabes. Foram trazidos do Iraque durante o período do Império Otomano, foram trazidos do Iraque, do Egito, da Arábia Saudita, implantado lá. Aquele povo não é originário daquela terra. Aquele povo não é. Quem é esse? Não são Girgazeu, Jebuseu, Eveu, Eteu, lá da época da conquista. E isso não é o pastor Silas está falando, é a história, tá? Só para ficar claro. Tô falando de história. As pessoas pensam que Palestina é um povo, é uma civilização. Não. São árabes. Para entender. Então, quando você pega todo o território dos árabes, Israel possui 0,92, menos de 1% do território. Agora, olha a grandeza. Eles estão. Só o Egito tem 100 milhões de pessoas. Tem 8 milhões de judeus em Israel. Só uma nação. Tem 100 milhões de pessoas. Uma nação. Né? Na cara deles. Lá dentro, tá? Tem mais 5, 6 milhões de árabes israelenses e árabes que não são israelenses, que são da Palestina. Então, olha o número que esses caras estão cercados. E ainda conseguem sobreviver numa tecnologia avançada, numa civilização avançada. Então isso é um sinal, cara, muito claro. E outra, toda essa inimizade, todo esse levante contra Israel, você quer ver? Quem é que banca Israel? O americano, como a maior potência do mundo. É só você fazer uma viagenzinha. Se o americano virar contra Israel, acabou. Se respeita Israel por causa do poderio militar americano. Para você ter uma ideia, para igualar o poderio americano, tem que juntar as 15 nações mais poderosas da Terra em poderio militar para equiparar 15. Meu Deus. Tem que juntar a Rússia, tem que juntar a China, tem que juntar a França, tem que juntar a Inglaterra. Vai juntando isso aí para poder empatar. E para você ver o nível. Então, é o grande protetor de Israel. Mas quando houve os atentados nas duas torres, vários americanos, falaram, estamos pagando um preço muito alto. Nunca o americano que foi escudeiro o tempo todo. Agora, nas universidades americanas, aquela garotada que não sabe nem onde está o nariz, apoiando causa palestina sem saber de nada. Então, gente, uma pecinha a mover muda a geopolítica no mundo. Mas pode ter certeza que esse povo não vai ser destruído. Vão ser pressionados e cercados. Destruídos jamais. O que eu percebo, pastor Silas, é que as pessoas estão muito na ignorância, né? Ou seja, elas estão movidas por sentimentos. Vamos proteger a Palestina. Mas o que é a Palestina? Não sei, mas vamos. Vamos fazer tal coisa. Ou vamos contra... vamos a favor do aborto. Por quê? Porque é uma injustiça a mulher ficar grávida se ela não quer. Mas não estudam o porquê das coisas. Você acha que é a ignorância que está fazendo isso? Porque se a pessoa estudar, ela vai sair dessa ignorância. O conhecimento liberta. A ignorância dá poder ao diabo. Por isso que a Bíblia diz que a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Política, perseguição, nada destrói o povo de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. Por quê? Porque a ignorância dá poder ao diabo. Isso tanto faz a nosso nível, como igreja, como lá fora. O diabo opera na ignorância das pessoas, dos povos, que não tem noção de nada. A noção do que é lá, você imagina, simples, você imagina que um grupo terrorista da Bolívia, ok? Lance foguetes contra o Brasil.
Sabe quantos foguetes esses grupos terroristas lançaram sobre Israel? Mais de 25 mil foguetes. Meu Deus. Se Israel não tivesse a tecnologia militar antimíssil, já estava tudo devastado. Milhões de judeus mortos. Então, isso aqui é um dado. O que o estatuto do Hamas, do Hezbollah, prega? A aniquilação do Estado de Israel. Como é que você vai lidar com alguém que quer te destruir? E outra, um Estado soberano tem leis internacionais. Tem direito à autodefesa. Então, os terroristas entram no seu território, matam 1.400 pessoas, sequestram mais de 200, mais de 5 mil feridos, atrocidades. Eu fui lá no lugar das atrocidades, eu filmei, vou soltar um documentário sobre isso. As maiores atrocidades que você... inimagináveis. Por exemplo, eles deixaram no kibbutz, o principal kibbutz, deixou uma criança chorando, que a mãe estava morta. Aí os vizinhos vinham, deixou a criança 5 horas, a criança chorando, aí vinha um vizinho, perguntava, uma criança gritando, berrando, o cara entrava, brau, matava. Joga aí no canto. Fizeram isso durante 5 horas, um dado. Deixaram uma criança com fome chorando para atrair os vizinhos para matar. Então, com atrocidade, como é que uma nação reage em autodefesa? E nós temos que entender, e aí, nós que é do Rio entende disso muito. Por exemplo, tem lá o Comando Vermelho, facção criminosa. O Comando Vermelho dá 100 tiros na polícia. Você acha que a polícia vai dar quantos tiros? Quantos tiros o Comando Vermelho mandou? 100? Vamos mandar 100? Não. Toda reação tem que ser superior à ação para neutralizá-la. Então, se o Comando Vermelho der 100 tiros na polícia, a polícia vai dar 10 mil tiros nele. É isso que as pessoas têm que entender. Como Israel foi atacado na sua soberania, as leis internacionais dão a ele o direito de reação. E outra, sabe quem informa sobre mortes dos palestinos? Os terroristas. São os terroristas. Matou aqui 1.000, 2.000. Então, quem são eles? Ou seja, não tem... A ONU não está lá contando. Eles é que contam. Mataram 3.000, mataram não sei quantas mil crianças. Por que não mostraram os corpos das crianças mortas? Sabe como é que Israel faz um ataque? Eu falei com o assessor do exército de Israel. É assim, pastor, a nossa tecnologia sabe de onde saiu o míssil. Ele me mostrou vídeos. Olha aqui, o terrorista entrando com o lançador e o míssil no hospital. Aqui ele entrou. Depois saiu o míssil de lá para nos atingir. Nós mandamos uma ordem através de panfletos, através de drones, dizendo: tem 1 hora para todo mundo sair, que nós vamos destruir. Ninguém faz isso no mundo. Nenhum exército de defesa avisa onde vai atacar. Então, uma escola, mesmo solta panfletos no lugar, telefonemas, usamos tudo. Tem 1 hora para sair do lugar, porque nós vamos destruir. Aí, para quem está perguntando, às vezes por causa da ignorância, mas para que atacou a escola? Porque o bandido estava na escola, o terrorista estava na escola. Eles usam o escudo. O escudo. Então, assim mesmo, Israel manda avisar um prédio de onde saiu um míssil para atacar eles, manda avisar, sai todo, tem 1 hora para sair, que vai derrubar, e derrubam. Derruba tudo. Não quer sair? O palestino não sabe que eles fazem isso? Claro que sabe. Agora, nesse número de mortes, só para você entender, 30 mil combatentes do Hamas, 15 mil já foram mortos. Morreu homem, mulher. Não. 15 mil combatentes, a metade, eles estão dizimados. Para você, são 24 brigadas. 20 líderes foram mortos, das 24. Tem 6 líderes maiorais, 5 foram mortos. Porque os caras não são... Os filhos de Abraão não são brinquedos, não, irmão. Eles sabem... Eles acham, né? Eles acham e não tem conversa. Falou, é uma questão de sobrevivência. Então, a imprensa... Outra... Eles não lutam para serem os melhores, eles lutam para sobreviver. Então é raça. A Golda Meir, que foi primeira-ministra lá atrás, olha o que ela disse, essa mulher. Ela disse assim: haverá paz em um Estado palestino quando as mães palestinas amarem mais os seus filhos do que odiarem mais o povo de Israel. Por que ela falou isso? Porque a criança lá aprende a ter ódio, a escola ensina a ter ódio aos judeus.
Já tem vídeo, os garotinhos, o que é que você quer fazer? Eu quero matar um judeu, já na escola. Não tem isso na escola judaica, para ensinar a matar e aniquilar. E um fato interessante, isso aqui é uma lição para se você quer que feche esse tópico, mas isso aqui é uma lição. Eu perguntei assim ao porta-voz do exército, amigo, como, com tanta tecnologia, com tudo isso, como é que esses caras entraram e ficaram 5 horas às 6 aqui? Como é que é isso? Eu fui no lugar, eu estava a 2 quilômetros da faixa de Gaza. Essa é uma curiosidade. Então, entre o kibbutzim e as cercas e o muro, 2 quilômetros. Você está vendo Gaza ali. Eu estou aqui e estou vendo Gaza. Essa distância é campo de plantação. Eles atravessaram o campo e vieram. Aí o cara, é interessante, abaixa a cabeça e diz assim, primeira palavra dele, nós erramos. Essa é a primeira palavra, nós erramos. Aí ele vai para uma segunda que é um alerta para todos nós, interessantíssimo. Sabe qual foi o problema, pastor? 20 mil palestinos da faixa de Gaza atravessavam todo dia para trabalhar em Israel. 20 mil. Ganhando 5 vezes mais do que poderia ganhar lá. Tratamento hospitalar. Tanto é que o segundo cara do Hamas que foi morto tinha um câncer no cérebro e foi tratado em Israel, lá atrás, e foi curado. Olha o que eles falam, aqui é uma lição. Nós pensávamos que eles nunca seriam capazes de invadir aqui e fazer essa crueldade. Pensávamos sim, vai lançar foguete, porque lá tem terrorista, mas nós nunca ia imaginar, devido ao atendimento médico, a salário e a trabalho, nós nos enganamos. Nós queríamos que eles pensassem como nós. Aqui está uma lição. Nunca queiram que as pessoas tenham atitudes nobres porque você tem. Boa. Tá? Ele falou, o que aconteceu? O pessoal que trabalhava lá, nos kibbutz e tudo, deram as dicas, ó, as armas, porque cada casa tem uma arma em Israel. Aí, o que é que eles fizeram? Eles estavam tão desprovidos que num compartimento do kibbutz estavam as armas guardadas, trancadas. E os caras deram informação, as armas não estão nas casas, as armas estão guardadas. Tanto é que quando começou o ataque, teve kibbutz, onde não sabia nem onde estava a chave para abrir. Porque eles estavam desprovidos. O que aconteceu? 20 mil palestinos perderam emprego. Não entra mais ninguém em Israel. Acabou. Ele falou, nós nunca pensávamos, porque atendimento médico, salário, entrando e saindo, nós nunca imaginávamos, porque a gente pensava, não é possível. Então, nós abaixamos a guarda por pensar que eles pensavam como nós. Meu Deus. Meu Deus. Ou seja, uma pessoa pró-Israel é uma pessoa que estuda a história, né? Ou seja, por exemplo, a maioria dos geopolíticos que a gente entrevistou aqui no Brunecast são pró-Israel. Não estou falando de cristão, não. Sim. Estou falando de geopolíticos. Sim. Inclusive, uns eram judeus, outros não eram nada, eram agnósticos. Mas são pró-Israel por causa da história. Estuda essa história, chega à conclusão de quem está com a razão. Gente, é muito importante a gente lembrar que essa nossa discussão aqui é uma discussão baseada em fatos. Não é o que a gente acha, não. É o que a história está mostrando, tá? E eu quero entrar num terceiro... Só um dado para encerrar Por favor. isso. Não, pode continuar. Você já ouviu pela mídia internacional que Jerusalém tem que ser dividida, uma capital de Israel e uma capital do Estado palestino. Agora vamos para a história. Em toda a história, Jerusalém nunca foi capital de Estado árabe. Ela foi fundada pelo rei Davi. Então, nunca Jerusalém foi capital de Estado árabe. Israel é inegociável. É a eterna, indivisível capital do Estado de Israel. Isso aí. Jerusalém. É isso aí. Já tivemos lá muitas vezes, né? É isso. O senhor teve quantas vezes? O senhor tem quantas? 36 ou 37 vezes. Vale muito a pena. Quando passar esse período aí de guerra, a gente volta. Vamos voltar lá, se Deus quiser. Terceiro ponto. A gente falou de política já, falamos de Israel. Agora vamos pro terceiro ponto e pedindo pro Wesley não fazer perguntas agora. Você quer fazer pergunta, Wesley? Tô cheio de dúvidas aqui. Vai, faz aí, então.
Pastor, o senhor sempre foi Tá uma sem pessoa... medo nenhum hoje, ele. Perdeu o temor total. Soltinho. Tomou alguma coisinha, ué? Hoje não? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Muito açúcar no sangue. A gente vê que o senhor sempre foi uma pessoa pra frente no Brasil. Por exemplo, sempre teve a emissora de TV. Da onde que veio esse vamos avançar, vamos expandir a igreja? Essa parte empreendedora, você tá falando? Essa parte empreendedora. Boa. Meu pai era um cara visionário e me impregnou. Meu pai dizia... Nós morávamos numa rua em Jacarepaguá que você ligava uma avenida a outra e tem uma subida e ela faz aqui. Quando chega no topo da subida, nossa casa ficava aqui no meio. Você olha as montanhas do Catonho lá no final. Eu era garoto, eu fui o filho mais novo que andei muito com meu pai. Meus 2 irmãos mais velhos, um mais velho do que eu, 10 anos, outro 9 anos. Então, eu tenho uma irmã mais nova do que eu, mas eu fui o filho, homem, mais perto do meu pai. Andava muito com meu pai, saía muito com meu pai. Aí, quando ele chegava assim, ele dizia assim, meu filho, você tá vendo aquelas montanhas? Tô, pai. Você pode chegar em lugares mais altos. Aí, princípios dele. Se você está com a verdade, não tenha medo de ninguém. Porque quando você está com a verdade, você está com o caráter de Deus. Por isso que eu não tenho medo de brigar com ninguém. Meu pai. Olha, você pode ir longe se você estiver dentro da vontade de Deus, se você usar seus talentos. Então, meu pai me impregnou desses negócios todos. Eu sou um orador fichinha perto do meu pai. Meu pai era um orador monumental. Só acho que é por isso que o sistema luta tanto contra a paternidade, porque a paternidade consegue colocar esse caráter na gente. Olha, né? eu também devo muito ao meu pai. Então... Eu na universidade, hoje eu acho que os professores, de todas as correntes da psicologia, um mote que se ouvia. A criança, quando nasce, o objeto de amor da criança é a mãe. A criança faz uma ruptura entre ela, a mãe e o mundo a partir da figura paterna. E quer dizer que hoje essa figura paterna não vale nada? Que conversa é essa, rapaz? A família nuclear é o sustentáculo da sociedade. Homem, mulher e sua prole. A civilização humana depende desse negócio. O resto é conversa. Então, isso que você me vê de impregnado, de empreendedor pra frente e tal. Gilberto Gonçalves Malafaia, meu saudoso pai que faleceu aos 95 anos de idade. Meu pai foi um cara além do tempo dele. Meu pai quase foi excluído da Assembleia de Deus porque fundou seminário. Quase. Passou na trinca. Queriam excluir ele. Que negócio é esse? Quer ensinar o povo agora a Bíblia? Em 1962, quando ele fundou o Instituto Bíblico Pentecostal com o missionário Nelson Lawrence Wilson. Então, eu vi meu pai com embates, sabe? Assim, grandes. E eu assistia ele nas convenções das Assembleias de Deus. Eu entrava, porque meu pai era da mesa diretora, era general 4 estrelas na Assembleia de Deus. Então, meu pai era um empreendedor. Esse foi o meu principal ponto para ser o que eu sou. Seguindo ainda essa história, com esse exemplo do seu pai, você já sabia que ia ser uma pessoa grande no Brasil? Relevante? Eu não vou... Eu dizer que eu ia ser grande, não, mas que eu sonhava. Porque o sonho... A mente humana tem 2 processos. Memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado, é o nosso HD. Boa. Imaginação é a capacidade de criar imagens. Eu tô aqui com Brunet. Eu tô aqui nesse tempo, mas aqui na minha mente eu posso me ver 20 anos na frente. Você acabou de entrar na faculdade de medicina. Aqui você se vê operando. Então, eu me via na televisão. Eu me via na televisão. Com 15, 16 anos eu me via na televisão. Porque a Assembleia de Deus excluía por causa da televisão. Eu me via na televisão. Eu me via fazendo cruzadas evangelísticas. Eu fiz as maiores cruzadas nesse país. Então, eu me via... Não é possível o que está acontecendo com você se você não viu em algum período da tua vida. Pode não ser quando mais novo, mas você vê. Porque a imaginação vai acompanhar a tua visão. Ver é com os olhos, visão é com a mente. A visão que tira você do lugar que você está, do horário, do cronos que você está, e te leva para uma outra dimensão de tempo, é com a mente. Por isso que a mente é o único agente eficaz de transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que Israel morreu no deserto? Porque tirar Israel do Egito, só poder de Deus. Tirar o Egito do povo, nem Deus. Por quê? Mentalidade.
Então, eu já via, não sabia que eu ia chegar aqui onde eu tô. Na influência. Mas eu via. E eu, quando eu falei para você dentro do avião, com 15 a 16 anos, eu dizia, se Deus me chamar, eu quero fazer uma coisa. Eu não quero ser mais um. Eu quero fazer alguma coisa especial para a glória dele. Não para meu nome. Olha, eu vou ser o cara. Nada disso. Mas eu falava isso, Thiago, com 15, 16 anos, que eu respirava igreja o tempo inteiro. Naquela época, trabalhava com adolescente, já tá tudo envolvido, já pregava. Então, eu dizia, não, se Deus me chamar, eu quero fazer alguma coisa de referência. Eu dizia isso. Agora, o que eu ia ser, irmão, isso aí, isso o tempo é a história. Esse lance da visão, de a gente ver o futuro, tem a ver com a ambição, não com a ganância que é pecado, mas com a ambição de eu tenho um chamado e eu consigo chegar lá, eu consigo fazer. Se você não vê o futuro do teu chamado, você vai virar medíocre e vão passar à tua frente. Vai ser atropelado, vai ser atropelado. Não, vai ser atropelado bonito, com toda a chamada que você tenha. Porque você tem que se contextualizar na história. Isso é todo mundo, pastor da Assembleia de Deus, terno, gravata, a gravata são gravata, o são terno, não pregue assim. Não, eu hoje prego de tênis, porque eu me contextualizo na dinâmica da vida sem abrir mão de meus princípios. Princípios são fundamentos. Fundamentos são os sustentáculos das regras e do que você vai fazer. São princípios que são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Não se toca. Agora, as outras coisas que vão ajudar a você caminhar nessa estrada onde os princípios estão te sustentando, você tem que se contextualizar, você tem que ver. Então, eu tô aqui hoje, eu tô vendo lá na frente. Eu sou pastor de uma igreja razoável, de uma membresia razoável, de um número de igrejas. Não, eu tive lá semana passada 9.000 pessoas no culto de quinta-feira, ou seja, não é razoável não, é gigante. Eu tô dizendo, mas eu tô falando, mas eu já tô sonhando com coisa lá na frente. Maiores. Tá? Então, eu hoje, eu sonho com escola de excelência, com princípio cristão, porque essa balbúrdia que tá aí de ideologia, eu sonho com isso, só que isso é uma coisa cara. Para você fazer uma coisa. Porque se você quer fazer uma coisa de excelência, custa caro. Você sabe o que é que eu tô falando. Mas eu quero fazer uma coisa de excelência para o pobre estudar. Então a igreja tem que entrar para subsidiar. Porque eu tenho a visão para isso. Então eu já tenho uma visão de uma outra etapa do meu ministério, que eu ainda não entrei, mas estou me preparando para entrar. Então eu acho que isso é a nossa dinâmica. Para você, dentro da visão que Deus te chamou, você ir se aprimorando e estendendo a sua tenda dentro da visão. O grande problema, Thiago, é uma coisa que eu ouvi de um cara, o cara mais inteligente que cruzou a minha vida. Miles Monroe. Esse cara me deu muito conselho. E ele falou uma palavrinha para mim. De visão, são duas visões. Você não vai a lugar nenhum. De duas. Qual é a sua visão? Você quer o quê? Por isso que eu digo, você nunca vai ser pastor de igreja e evangelista ao mesmo tempo. Você não vai ser. Você não pode ser, porque você está com duas visões. Você nunca vai ser o que eu sou, porque senão você vai se dividir. Eu não posso ser o que você é. Muita gente me pergunta, você vai ter igreja um dia? Eu falei, não, porque eu fui chamado para treinar pessoas. Não dá para treinar pessoas e pastoreá-las ao mesmo tempo. Perfeitamente. São duas missões bem diferentes. Perfeitíssima. E aproveitando antes de passar para o próximo assunto, já que você falou de princípios, eu quero te presentear com o nosso novo livro, Princípios Milenares. Né? Dê um forte aplauso aí, né, pessoal? Dá uma força. Forte aplauso. Senão não tem salário no final do mês. É verdade. É vocês que sabem. Bacana. Tá bom? 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Então, assim, é um livro que vai ajudar muita gente. Já assinei para o senhor. E depois o senhor me dá o seu feedback do livro. Tá, próximo assunto quentíssimo. Qual é a realidade da igreja hoje? A igreja está como? Porque hoje em dia eu fui criado em igreja. Então, para quem foi criado em igreja que nem eu, tá uma loucura hoje. Tá uma doideira, como a gente diz. Qual é a realidade da igreja hoje na sua visão? Deixa eu falar. Como é que tá? Isso. Daquela escola dos pessimistas que atacam a igreja. A igreja tá falida. A igreja tá isso. A igreja tá aquilo. A igreja é triunfante porque ela é de Jesus. Ela é imbatível. Ela vai continuar sua marcha comigo, semigo, contigo ou sentigo. Isso aqui, ponto pacífico. Ela vai continuar. Ela é gloriosa.
Tá 2000 anos dando certo. Acabou. Não tem, isso é uma verdade. Pum. Então, essa é uma primeira verdade. Agora, ela não é única. Aí temos um outro lado. O que está acontecendo com muitas igrejas? Aí eu vou falar de denominações. Igreja Corpo Místico de Cristo. Certo? Isso aí que é corpo místico. Não tem rótulo. Tá? Formado por todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo. Ou seja, independentemente das instituições que foram criadas. Foram transformados pelo Evangelho e obedecem a palavra de Deus. Isso é a igreja. Agora, o que está acontecendo com denominações? Escute isso que eu vou dizer para você. O islamismo vai do radical para o mais radical. O islamismo. Ele vai do radical para o mais radical. Levinho não tem. Não existe islamismo light, soft. Não existe islamismo moderado para agradar. Aqui está a nossa teologia, aqui está o Alcorão. Dane-se, lasque-se, quem quiser. É nisso que nós acreditamos e vamos viver segundo isso aqui. E é daqui para o mais radical. O que está acontecendo com o cristianismo? Nós estamos indo da verdade para o leviano e não da verdade para o santo, porque esse é o nosso caminho. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá. Seguir, caminhada. Santificação é processo para entrarmos no estado de santidade. Aqui é processual. Então, o que está acontecendo? Nós estamos permitindo uma adaptação ao evangelho. E a pior coisa é você fazer do evangelho religião. Evangelho é reino de Deus na terra. Para você viver em qualquer ambiente. Você já viu o comunista ser só comunista na política? Não. Ele é comunista na escola, ele é comunista na política, ele é comunista nas relações sociais, ele é comunista na casa. E como é que querem fazer do cristianismo uma religião? Deixa eles falarem que é religião. Para nós, que pertencemos à igreja do Deus vivo, não é religião. Reino de Deus na terra. E aí nós começamos o quê? Aquilo que Paulo já citei o texto romano. Não vos conformeis com este mundo. É porque tinha gente se conformando. E se tomando a forma. É isso que eu ia falar agora. Se conformar é tomar a forma. É entrar na forma, né? Então, eu observo hoje, né, não tenho nada contra. Deus chamou cada um. Deus me chamou para uma voz profética. Aí eu sei qual é o papel dessa voz profética. Agora, não é porque você não tem uma voz profética que você vai se omitir e aceitar tudo que é porcaria. Porque a Bíblia tem princípios. Eu não posso chamar um cara que adora ídolos. Esse aqui é meu irmão. Ele crê no mesmo Cristo que eu. Que conversa é essa, meu amiguinho? Que papo é esse? Que conversa fiada é essa? Quer enganar quem? A mim? Que está? Eu venho. Até porque uma das coisas que Deus mais odeia é a idolatria. Aí, meu irmão, aí eu venho e vou bater. Aí a turma é radical. Pô, esse é o papel da voz profética. Aqui, ó. Ei, que papo é esse? O que você está dizendo aí para nossa garotada? O que você está dizendo aí pro povo de Deus? Negativo, não tem negócio com isso aí, não. Inegociável. Princípios de fé. Então, ô Tiago, esse é um problema. E outra, as pessoas querem ir para a igreja, poxa, um culto bacana, uma música top, uma mensagem boa, cumprir meu ritual religioso. Dali para frente, eu não tenho compromisso com a palavra, eu não tenho compromisso com o testemunho, eu vivo como quero, se adultera, adultera, se prostitui, se prostitui, se está fazendo o diabo que for, faz. Eu vou para a igreja. Portanto que domingo esteja quietinho. É aquilo, né? Dízimo é o que interessa, o resto não tem pressa. Deu dízimo? Deu oferta? Viva a sua vida. Não, meu filho. Não. Então, o que nós estamos hoje sofrendo? Uma contaminação. Rapaz, Israel tipifica a igreja, né? Na tipologia. Personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento. Então, o que Deus está falando? Não se misture com esse povo. Vocês são povo meu. Não se casem com essas mulheres, que elas vão contaminar, vai trazer os ídolos. Então, aquilo é uma tipologia bíblica. De Paulo em 1 Coríntios falando, olha, o que aconteceu com eles? Eles se prostituíram,
tentaram a Deus. Olha lá. A idolatria. Paulo vem aqui dar o corte. Foi como Salomão terminou, na idolatria e na prostituição. Aí diz assim, olha, cuidado, porque estas coisas nos sobreveiam como figuras para quem já são chegados os fins dos tempos. Então Paulo está dizendo assim, olha o que aconteceu com eles e não brinque não, porque acontece com vocês também. Isso. Uhum. Então esse é o problema. Nós estamos querendo deixar de ser igreja para ser um negócio que eu não sei o que é, porque é uma mistura de evangelho com mundo, porque, entendeu? Vamos, tá todo mundo aqui, todo mundo legal, não precisa brigar, você tem a sua prática, vem aqui na igreja, canta, adora, mas viva a sua vida. Evangelho não é isso. Agora, teologicamente falando, eu sou um apologeta, um defensor da fé. Quem vai treinar essas pessoas para continuar esse legado? Isso aí precisa começar a acontecer, porque existem poucos defensores da fé. Ou será que eu que não estou enxergando onde eles estão? Não, eu acredito, Tiago, que Deus sempre vai levantar gente. Deus sempre vai levantar gente para o seu propósito. Tem aqueles 7 mil escondidos, como na época de Elias. É isso aí. Gente que não apareceu. Não botou a cara de ser conhecido, mas gente firme. E que depois Deus pega e pinça assim um cara. Você quer ver um dado que eu vou te falar? Interessante. A Bíblia diz assim, lança teu pão sobre as águas. Depois muitos acharás. Você quer ver uma surpresa para mim? Interessante. A gente pensa que a gente está falando, que ninguém está ouvindo, sei lá. Sempre você fala, será que está sendo útil esse negócio? Eu estou pregando, questionando. Qual foi a minha grata satisfação? Nicolas, deputado federal. Esse cara me acompanha desde garoto. Fala, pastor, primeira vez que encontrou comigo, pastor, o que o senhor falava, eu dizia, pô, eu vou ser esse cara. Eu vou questionar isso. Eu fui me preparar fui estudar para questões de aborto. Veio o Nicolas. É uma esperança futura, assim, de alto níveis na política brasileira. Já é odiado, porque eles vêm. Não pensa que o diabo é burro, não, tá? Ele não sabe usar para o bem, porque ele é maligno. A essência do seu caráter é mal. Então ele é inclinado para o mal, mas ele tem percepção das coisas. Então o Nicolas é bombardeado, por quê? Ele é um cara que não usa evangeliquez. Ele discute qualquer assunto. E eu tive a grata satisfação quando eu encontrei com eles. Não, pastor, o senhor foi meu referencial. Aí eu falei, poxa, a gente pensa que está falando dando murro em ponta de faca? Então eu acredito, Tiago, que Deus vai levantar gente para questionar, para alertar, para fazer defesa de fé em questões mais amplas que passe pelo mundo evangélico em geral. Eu creio. Amém. Tem pergunta, Wellington? Tem. Ele tá abusado. Eu tenho uma polêmica. Pastor, para quem não tem contexto, o que o senhor pensa e vê que está escrito sobre dízimos e ofertas? A gente foi lá na sua igreja, estava muito claro para que o senhor usa, mas para quem não tem contexto, não é evangélico, para que são usados esse dinheiro? Sim. Dízimos e ofertas, biblicamente falando, eles têm duas funções básicas. Sustentáculo da obra de Deus e também atender necessitados. Tá? Sustentáculo da obra de Deus, em primeiro lugar, isso é envio de missionários, abertura de templos. Isso aqui é o... Deixar o evangelho sendo pregado. Isso aí. É para isso, em primeiro lugar. Mas também tem uma área, porque fé sem obras é morta. Certo? Agora, para os irmãos que estão nos assistindo aqui, ou até para os amigos, dízimo não é uma coisa do pastor. Antigamente, nós éramos bombardeados. Aí, quando veio o movimento carismático, que também começaram a falar de dízimos e ofertas, porque está na Bíblia, é coisa do cristão. Então, dízimos e ofertas, biblicamente falando, é um princípio, não é uma regra. Princípio não depende de eras. Então, dízimo e oferta é antes da lei, na graça. Para poder alguém não ter dúvida, certo? Então, quando você tem um princípio, o princípio vale para todas as eras. Então, está aqui o princípio, dízimos e oferta, faz parte de honra a Deus, de reconhecimento da soberania de Deus. Então, no Novo Testamento, fala de dízimo. Como é que você pode ter uma doutrina no Novo Testamento? Para alguma coisa ser doutrinário, tem que ter contextos e textos. Senão não vale como doutrina. Então, vamos lá.
Jesus, em Mateus 22, 21, fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele estava falando no templo, ele está falando do dízimo. Quando Jesus falou isso, ele está falando no templo. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é, dá o dízimo. Mateus 23, 23, Jesus fala uma coisa, dando uma cipuada nos fariseus. Seus hipócritas, vocês estão dando dízimo, estão dizimando o endro, o cominho e a hortelã. Devias estar preocupados com as coisas mais importantes da lei, que é a misericórdia, que é a fé e o juízo. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Só que Jesus estava dando uma lambada porque no Antigo Testamento não se exigia dízimo de material de medicinal. Não, de ervas medicinais. Eles estavam dizimando até o que Deus não pedia. Eles estavam dizimando. São tão pilantras que eram. Então Jesus estava dizendo assim, olha, vocês devem dar o dízimo que foi ensinado, certo? Mas devem priorizar isso aqui. E o último texto é Hebreus 7:8. É interessante esse texto. Aqui, isso é na época dos sacerdotes da Antiga Aliança, aqui dão dízimo a homens que morrem. Ali, na nova dispensação, aquele que vive para sempre. Então, dízimos e ofertas é antes da lei, na lei e na graça. Se você não quer dar, e outra, essa ideia de que é obrigado, obrigado o quê? Eu faço uma opção. O que é fiel? É aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Eu é que me obrigo porque eu creio. Não é porque um cara me impõe. Porque se for por imposição, não tem valor nenhum na sua vida. Seja oferta ou seja dízimo. Uma vez me perguntaram, Tiago, você é dizimista e ofertante porque é crente? Eu falei, não, porque dá certo. Eu só faço o que dá certo. O que dá errado eu não faço, não. E como eu tô há 43 anos nessa vida cristã, com meus erros, com meus acertos, mas 43 anos sem me desviar, o dízimo e a oferta sempre foi algo que deu certo na minha vida. O que eu tô vivendo hoje é fruto de muita prova com Deus. Como diz lá em Malaquias, né? Faz uma prova de mim. Eu fiz algumas provas com Deus. Isso aí. E a generosidade bíblica, ela não falha. É impressionante. Não falha. É impressionante. Pastor, como a gente tratar... O senhor é visto como uma pessoa intolerante. Não é o que eu vejo, mas é o que eu leio nos haters. Como tratar as pessoas que são diferentes da gente? Uma pessoa que tem um passado diferente, uma pessoa que tem faz algo que a gente não concorda, a gente trata como? É no confronto com amor, no afastamento? Quando essa pessoa é da nossa casa, o que eu faço? Dá uma luz sobre isso. Tá. Primeiro, o que nós precisamos entender é que cada um de nós somos indivíduos. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, incomparável, insubstituível e inconfundível. Só tem você no planeta Terra. Pode ter alguém um pouco parecido contigo, igual não tem. O Erle tenta me imitar, você ouviu, né? Até pensei que ele era filho. Não, tá amarrado. Sem o nome de Jesus, tá? Herdeiro. Sai! Então, ele só quer ser o herdeiro. Herdeiro. Não precisa nem fazer DNA. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que entender, tá? Que nós não somos iguais. Temos temperamentos diferentes. Sabe quem me ensinou isso, cara? Meu sogro. Meu sogro era um cara de uma sabedoria de vida, das mais fenomenais, um cara extraordinário. Ele é que me ensinou, dizendo assim, Silas, não é porque o outro não é igual a você que é lerdo. Porque eu sempre falo, vamos pro pau, vamos embora. Não, você tem teu estilo. Aprende a respeitar o estilo dos outros. Agora, isso é um dado. Agora, uma coisa, isso eu lamento, por um lado, no confronto de ideias. Eu, para confrontar ideias, eu sou do pau. Meu estilo. Aí as pessoas pensam que eu na vida sou assim. Que tudo meu é no confronto, é no cacete. Sabe que perguntaram para minha mulher várias vezes? Marisete, como é que é o pastor Silas com você? Estão pensando que eu dou porrada, desculpa a expressão, na minha mulher. Estão pensando que eu dou tapa, que eu grito com ela. Porque as pessoas pegam o estereótipo de me ver como eu sou um cara de confrontação. Defendo com muita veemência e garra o que eu acredito. As pessoas transportam isso para eu ser um intolerante.
Só quem não convive comigo para saber. Porque eu aprendi, Tiago, que um pastor, uma das marcas de um pastor é compaixão. Se colocar no lugar do outro, sentir como se fosse. E eu exerço isso com muita força na igreja que eu sou pastor. Então, discutir ideias é uma coisa. Entender que o outro é diferente é outra. Por exemplo, meu filho. Meu filho, ele tem características minhas, mas ele não é do confronto. Puxou o meu sogro nessa área. Ele é um cara de decisão, como eu. Ele também é um cara... Só que ele não decide como eu. Vai ser assim, tá acabado. Eu decido. Ele diz assim, vai ser assim. Não fala alto, não altera o estado emocional dele. Então, ele tem coisas minhas no estilo dele. Aí, eu querer que meu filho seja como eu vou criar um conflito nele. Então, eu aprendi a lidar dentro da minha casa. Meu filho é diferente de mim, que é o vice-presidente da igreja. E se amanhã me substituir na igreja, vai impregnar o estilo dele. Então, nós temos que entender isso. Ok, mas isso aí você tá falando do básico. Tô falando de coisas... E se o negócio Vamos lá. mais sério? Se, tipo assim, alguém da minha família tem práticas que eu não Vai ser não confrontado. compactuo. Vai ser confrontado. Preste atenção nisso aqui. O jornalista me perguntaram assim, pastor, o senhor é chamado de homofóbico? Isso é homofóbico, já respondi não sei quantos processos por isso. Só tem um agora, já derrubei eles em todos. Mas o senhor é homofóbico e tal, e querendo insinuar que eu odeio homossexuais? E se na sua casa um filho seu, um neto seu for homossexual, como é que é? Aí eu respondo, tranquilinho, rápido e rasteiro. Vou amá-lo profundamente e discordar dele profundamente. Porque amar uma pessoa não significa você concordar com as atitudes e a prática dele. Então, uma coisa, esse é um engano. Porque eu amo, eu passo a mão na cabeça. Eu pergunto a você, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que o homem é amor. O que significa isso? O homem ama. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Significa que a essência do caráter de Deus é amor. A essência. Então, o Deus que é amor vai lançar o homem no inferno. Jesus, no Evangelho de Mateus, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E por causa disso ele não ama. Quem é o maior exemplo de amor? Deus. Então, Tiago, você confrontar as pessoas não significa que você as odeia. E você tem que confrontar e dizer, tá errado, não concordo com você, não aceito isso. Com amor, com carinho, com os seus filhos. Você não precisa xingar. Um erro. Não falo mais com você por causa disso. Ignorância total. Vou continuar falando. Vou continuar amando. Mas quero dizer para você que eu não concordo com isso. Que isso aí tá errado. Por causa disso. Seja o que for, né? Não interessa, Tiago. Seja o que for. A minha mulher me ama profundamente, terrivelmente pacífica. Mas me confronta. Minha mulher me confronta. Tranquilíssima. A mãe dela... Uma mulher que eu nunca vi nenhuma outra igual. Eu brinco que a forma que fez a minha sogra, o pedacinho que sobrou fez a minha mulher. Minha mulher é extraordinária. Mas me confrontei. Isso aí não é assim não, Silas. Não aceito isso aí não. Tá pensando que minha mulher... Sim, senhor, amém. O pessoal pensa que coitadinha da minha mulher. Vocês é um troglodita dentro de casa. Tá por fora. As pessoas se equivocam com você ter posições, ser veemente nas suas posições. Isso significa que você não a ama, que você não gosta. Ou então, porque você contradisse. Você não ama, olha, tá falando contra, não. Amar é falar a verdade. Amar é confrontar também. Agora, na sua experiência pastoral, o senhor foi evangelista por muitos anos, ou seja, evangelista é aquela pessoa que só prega. Que só prega. Né, que prega o evangelho. E hoje ele é pastor já há 16 anos? 15 anos vou fazer de pastor. Hoje, ou seja, ele já tinha o título pastoral, mas agora está exercendo a função de pastor. É por isso que muita gente me chama de pastor, fala, não, eu não sou pastor, mas você não prega. Eu falei, então, eu sou pregador, mas eu não sou pastor de igreja. É difícil realmente entender para quem não está dentro de um contexto cristão. Mas na sua experiência pastoral, as pessoas estão sofrendo, passando por muitos problemas agora. Estão assistindo a gente?
mas um marido quer sair de casa, o filho já não escuta, não atende mais o telefone, cometeram erros e pecados e querem se arrepender. Ou seja, na sua experiência pastoral, como é que a gente tem que agir diante de um erro ou diante de um problema que parece insolúvel, como, por exemplo, meu marido quer sair de casa, meu filho não quer mais me escutar, ou eu tô culpada porque eu fiz um aborto há 10 anos atrás e não consigo esquecer, porque isso eu recebo todo dia no Instagram. Eu cometi um erro que eu nunca mais vou cometer, de abrir a seguinte caixinha de perguntas no Instagram. Lembra disso, numa madrugada? Ah, sim. Eu tava sem sono. Mandou. E eu abri assim: conte-me o seu pior segredo. E eu vou te dar uma solução. Pra que eu fui fazer isso? Lascou-se nas comanaia. Meu Deus, ó, com 10 minutos eu apaguei. Começou a chegar tanta coisa absurda. Eu falei, daqui a pouco eu vou ter que ir na polícia reportar crimes aqui. Então, assim, tem gente que tá convivendo com culpas seríssimas, assim. De mulher que fez 2, 3 abortos e se arrepende. Falei, meu Deus, agora não consegue ter filho. E agora eu quero ter filho, não consigo, porque na época eu namorei caras diferentes. Ou seja, cada um tem uma culpa pra carregar. Ou seja, não estamos julgando ninguém, porque todo mundo aqui tem suas contas pra acertar com Deus. Eu digo, como lidar diante de uma grande dificuldade ou de uma grande culpa? Bem, eu disse pra você ainda há pouco que se um pastor não tiver carregado de compaixão, e compaixão é se colocar no lugar do outro, eu saio da minha posição e vou pro lugar daquela pessoa e eu digo assim, o que se eu tivesse ali eu gostaria de ouvir do Silas? Eu faço esse transporte automático. Eu dou atendimento pastoral até hoje. Eu não sou pastor de palco, eu dou atendimento porque eu aprendi que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Se o pastor se distanciar de ovelha, ele perde. Aí fica um líder carismático, o que for. Então eu dou atendimento pastoral até hoje, para mim não perder o feeling da necessidade das pessoas. Então o primeiro lugar que eu faço é me transportar para aquele lugar. Segunda coisa, eu não decido. Aqui é que está um segredo do aconselhamento pastoral. Eu espelho para ele, ó, tem esse caminho e esse. Você decide. Eu não fui chamado para decidir sobre a vida de pessoas. Porque o ser humano busca uma zona de conforto até na desgraça. Tá? Então é muito mais fácil, Tiago. Tiago, diz aí para mim, eu faço Y ou X? Aí o Tiago diz X. Pô, foi o Tiago que me falou. Não fui eu. Aí não quer assumir. Então, em primeiro lugar... As pessoas preferem ser lideradas, né? Em primeiro lugar, compaixão. Para o meu exercício. Segundo lugar, eu mostro as vertentes das saídas. Terceiro lugar, quando é uma questão de culpa. Tá? Porque muda. Né? O repertório é grande de problemas. Uma coisa é uma pessoa que está querendo um conselho meu. Certo? Para uma questão de decisão de vida. Então eu digo, querido, se você fizer isso... Pastor, eu vou me separar do meu marido. Pronto, vamos para um exemplo. Eu não aguento mais esse cara, chega, eu vou separar... O que o senhor acha? Aí eu faço a pergunta, eu digo, bem, primeiro que eu não estou no seu lugar, mas eu vou me transportar para aí para você pensar. Você, sem ele como marido, o que você acha? Que a vida vai ser melhor ou pior? Eu começo a fazer indagações para a pessoa parar para refletir. Certo? Você sozinha vai ser melhor? Você acha que vale a pena, dependendo do caso, do nível da gravidade da questão, você acha que vale a pena andar mais uma milha para tentar conquistar esse cara? Então, você tem que ter a sensibilidade de saber qual é a questão para você dar um conselho certo. Então, você vai ter que fazer uma escolha. Você está disposto a pagar o preço dessa separação, dessa ruptura? Ou você acha que é melhor pagar o preço para esticar mais essa corda? A pessoa vai ter que... Ela tem... Porque eu não estou lá dentro da casa, porque o preço vai ser pago de qualquer jeito, né? Só que ela tem que medir. Então eu tento puxar para a pessoa para ela analisar o custo da brincadeira. E dependendo da história que quer divorciar, se é membro da igreja assim, querido, você está fora da Bíblia. Porque essa bagunça de divórcio na igreja evangélica não tem nada a ver com a Bíblia, não. Não tem nada a ver com a Bíblia, não, meu brother. Eu digo, você vai se divorciar? Vai ficar sozinha a vida toda? É isso? Você vai fazer? Porque o teu caso não tem saída. Você não pode arrumar outro casamento, não. Eu vou usar o que eu tenho que eu tô vendo. O que eu posso aconselhar. E o que está escrito. Né? Então,
eu tenho que pensar nisso quando eu estou aconselhando a vida de uma pessoa. Quando é questão de perdão, você sabia que foi feito um estudo que os maiores problemas emocionais de cristãos estão em relação a dar e receber perdão? Até para receber, Tiago. Você está perdoado? Não, tem que ter alguma pena. Não. Deus não vai puxar minha orelha, não. Não vai ter um peteleco, não vai ter uma chicotada, não. Dos teus pecados eu não me lembro nem mais. Está cancelado, meu brother. Não. Então, as pessoas têm problema de receber e dar o perdão. Só que quando você libera o perdão, você zera seu caixa emocional. Porque a falta de perdão é muito simples você entender isso. É como uma ferida que está na tua mão. Ferida real, na mão. Tá lá uma ferida. Ok, ela tá lá. Não tá doendo. Mas se tu der um esbarrão em qualquer coisa... ai, mamãe. Assim mesmo é uma ferida emocional. Ela tá lá. Qualquer probleminha menos grave vai doer. Não é um problemão grande. Porque você tem uma ferida emocional aberta. Não tem cicatriz. Agora, amigão, quando você libera alguém, você zera o seu caixa emocional. O maior beneficiado é você. Não é a pessoa que você está liberando, é você, porque aquilo está perturbando você. E outra, você não tem poder de voltar atrás no tempo para consertar a maldade que foi feita. Nem eu, nem você. Então, o melhor para você prosseguir numa vida saudável emocionalmente é você liberar perdão. Liberar perdão não é uma coisa assim mágica. Tá bom. Agora escuta isso aqui. Minha gente, escute. Pastor, não é possível. Tanta crueldade. Fizeram tanta maldade. Amar é uma decisão da vontade. E por que amar é uma decisão da vontade? Porque é mandamento. Mandamento, você decide obedecer ou decide não obedecer. Quem disse? A Bíblia é tão fenomenal que em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44, diz assim: amai vossos inimigos. Olha, amar inimigo? Amar inimigo? Eu posso decidir amar até o inimigo. Não é Deus. Sabe o que tem gente que acha? Ô, Tiago, acha que o amor, não sei se entra pela orelha, pelo nariz. Eu passei a amar. Eu passei a amar. Não sei como. Eu passei a... Não. Decisão da sua vontade. Então, decida perdoar, porque é mandamento. Boa. E o perdão está linkado ao amor. O amor é o guarda-chuva. Sobretudo, diz Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 14, sobretudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E Paulo vem nos versículos anteriores falando de compaixão, de misericórdia, de perdão, né? Revestivos de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E, sobretudo, revestivos do vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor é o guarda-chuva da misericórdia, do perdão, da benignidade, da compaixão. Então, se você decide amar, você tem poder para decidir perdoar. Aqui é a chave. E a maioria dos problemas emocionais vão ser resolvidos assim, né? Então, a pessoa não quer perdoar. Eu conheço isso, eu conheço história. Não adianta, eu não consigo perdoar. Então carregue. Carregue a sua ferida. Porque eu não tenho nem Deus, nem ninguém. Outras pessoas têm problemas que precisam de uma terapia. Porque Jesus falou, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Uma terapia que vai espelhar para ele algum momento lá atrás que está trazendo esse problema para ele hoje. Não é nada demais. Eu aprendi o seguinte, esse é um problema nosso. Esse é um problema do povo de Deus. Ele acha que procurar um psicólogo, um psiquiatra... Não. Isso eu não sou crente, eu não sou espiritual. Que conversa é essa? Se você está com problema de coração, você vai procurar quem? Um cardiologista? Está com problema dos olhos, você vai procurar quem? Um oftalmologista? Se está com problema emocional, um psicólogo? E se for grave, tem que ser um psiquiatra, porque só ele passa remédio. Dependendo da gravidade do problema emocional, depressões profundas não é só psicoterapia, é terapia medicamentosa. Uma vez, eu conto essa história numa mensagem minha. Eu vivia num estresse para levantar milhões para pagar a televisão. Eu pagava milhões em televisão, rede nacional pela Band, pela CNT, programas internacionais a partir dos Estados Unidos em 3 emissoras. Lá essa conversa toda. Era um estresse, eu não tinha recurso. Então era um estresse. Eu comecei a dormir tarde, acordar cedo e acordar cansado.
eu falei, tem alguma coisa errada com o meu sono, porque você tem um ciclo do sono, né? O sono REM, que é o sono do descanso. São 4 níveis do ciclo do sono. Muito bem. Aí, eu sou amigo de Fábio Damasceno, que é um psiquiatra, pastor. Famoso. Famoso. Liguei para o consultório, marquei uma consulta. Cheguei no consultório, estava eu sentado, aí entrou uma senhora. Não! Pastor Silas Malafaia? O que o senhor está fazendo aqui? Quase que eu falei, vim comprar carne. Porque eu estava em nível de estresse alto. Eu vim ser atendido pelo Dr. Fábio Damasceno. O senhor é eu. Passou mais 10 minutos e entrou outra senhora. Não! Não. Pastor Silas Malafaia? O que o senhor está fazendo aqui? Quase que eu falei, vim comprar laranja, quase. Falei, eu vim ser atendido pelo Dr. Fábio Damasceno. As pessoas têm uma imagem. Aí fui no Dr. Fábio, tô contando a minha história. Fábio, tô sem sono, dormindo pouco, acordando cansado. Ele falou, eu vou te dar um remédio para 1 semana, para regularizar o ciclo do teu sono. No 5º dia, tu vai estar com vontade de dormir 3 dias. Mas continua tomando o remédio por 7 dias, depois para. E se eu não fosse lá, Fábio? E se eu não fosse lá, Thiago? Como é que ia ser? O cara me deu. Pô, no 5º dia, meu irmão, eu tava chamando o urubu de meu louro. Rapaz, o dia todo assim, meio lerdo. 6º, o que aconteceu? No 8º dia em diante, meu sono estava regularizado. Esse é um problema. A gente tem dificuldade de buscar ajuda, né? Principalmente do que a gente não conhece. Isso aí. Não conheço, não sei. Então hoje o aconselhamento pastoral é muito sério. Por quê? Número 1, você tem pessoas com demandas gravíssimas e sérias. Que se Jesus não curar, você tem que indicar um terapeuta. E pastor não gosta de fazer isso. Foi Jesus que falou, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, eu dependendo do grau e do nível da coisa, lá na minha igreja tem corpo, tem psicólogo, tem psiquiatra. Eu falei, você tem que ir para o atendimento. Você tem que ir para o atendimento lá, que vai te ajudar. Certo? Tem hora que eu não tenho saída. Eu vou orar. Se Jesus não curar você, não tirar isso, não repreender, você tem que ir para um tratamento para se espelhar, para corrigir uma visão da tua vida, de alguma coisa que está embutida aí no teu inconsciente. A gente tem que ser honesto. Eu não tenho solução para tudo. Certo? Eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus, para dar um monte de conselho, de casamento, de tratar com filho, de tudo isso, mas eu não tenho solução para tudo. Existem imbróglios terríveis. Por exemplo, uma mulher que o cara está ameaçando matar, eu vou dizer para ela tolerar e continuar? Se já teve ameaça de morte, se o cara já tentou matar essa mulher, eu vou brincar com isso? Eu vou dizer, não, minha irmã, suporte mais um pouco. Já tentou matar, a faca errou. Eu vou brincar com isso? Sai fora, já denunciou ele? Então, cada caso é um caso, rapaz. É inegociável. Agora, gente, eu quero aproveitar para lembrar para todo mundo que está assistindo a gente, todos os nossos alunos e alunas, que o pastor Silas Malafaia é um dos preletores da Conferência Destino 2024, 6 e 7 de setembro no Farmácia Arena. Milhares de pessoas vão se reunir para escutar meus mentores espirituais, homens de fora do Brasil, homens e mulheres aqui do Brasil. Um deles, o pastor Silas Malafaia. Forte aplauso do nosso pastor, vai estar lá. A Deus a glória. Obrigado por ter aceitado o convite e estar lá. Uma honra. Nos ensinando. Agora, uma última pergunta para a gente partir para os finalmente aqui. Se o senhor pudesse dar um conselho para todo mundo que está nos assistindo, crente ou não crente, 40% da nossa audiência não professa nenhuma fé. São simpatizantes, senão não me escutariam, mas não professam nenhuma fé. Qual o maior conselho que você pode dar hoje para todo mundo que está escutando a gente, em qualquer área? Se tivesse que dar um conselho só, qual seria? Você é radical, né? Um conselho para resolver tudo é difícil, mas vamos lá. Eu daria um conselho para você. Reconheça seus talentos, aptidões e suas limitações. Reconheça suas virtudes e seus defeitos. Autoconhecimento. Se você não entender isso, você vai fazer um monte de bobagem, vai desperdiçar tempo, até dinheiro. Não é só tempo, não. E oportunidade. Então, você tem que saber, todo ser humano, Deus dotou de talentos e aptidões, mas de limites, de limitações. Coisas que eu não tenho aptidão. Por que eu vou me meter?
Eu tenho virtudes, mas também tem que ter defeitos. Você tem que entender esse mundo. É tanta coisa para dizer o que é mais importante. Porque se a gente fala o que é mais importante, você tem um encontro com Deus e servir. Lógico. Isso é a coisa mais importante. Mas como o Thiago está a nível aqui da terra, do homem, do ser humano, eu acho que isso, Thiago, faz as pessoas não quererem algo que não é para elas. Boa. Tá? Muito bom isso. Faz a pessoa reconhecer suas limitações. Economiza muito tempo. Economiza muita energia. Muita coisa. Faz o cara não querer se meter em área Que não é a dele. que não é a dele. Que é um conselho que o senhor sempre me dá, no particular, Thiago, não se mete no que não é tua área. Eu sempre falo isso. Por quê? A gente tem que reconhecer. É como eu disse para você na conversa, pessoal. Poxa, pastor, está vindo o Thiago, cita você, meu pessoal. O senhor tem experiência, o senhor tem uma escola, o senhor podia entrar e fazer. Aí eu deixo eles falar. Quando eu acabo de falar, eu digo assim, meus queridos, número 1, eu não fui chamado para isso. Eu sou pastor. É muito diferente. Ou seja, o autoconhecimento te leva a essa identidade. Eu sou isso e ponto. Aqui, eu vou acabou. ser bem sucedido nisso. Eu posso fazer um curso, eu tenho até um Lógico. curso. Posso ter um curso? Agora, eu não vou entrar como você. Eu não vou fazer curso. Eu não vou falar 7 da manhã, 9 da manhã, meia-noite. Eu não vou. Porque Deus não me chamou para esse trem. E da mesma forma que eu sou treinador, eu tive recentemente na sua igreja pregando. Então, ou seja, eu posso ir lá e fazer uma missão, mas eu não sou. Você não é isso. Eu não sou o pastor. Perfeitíssima. É isso aí. Você é correto. Então, você tem que saber. O irmão aqui no avião estava me perguntando, pastor, Nosso comissário de bordo, Lelei. Isso. O senhor aceitaria falar sobre qualquer assunto, sobre Apocalipse? Ele tocou em Apocalipse. Eu falei, se alguém me convidar para um seminário de Apocalipse, eu não vou. Por quê? Porque é na minha área. É uma área específica da teologia que requer profundidade. Eu sei o feijão com arroz, eu sei para pregar para minha igreja, as eras, mas profundo no Apocalipse, então por que eu vou me meter numa coisa que eu não fui chamado? Mesma coisa esse negócio de treinamento hoje. Aproveitando que eu tô com você, irmão, eu fico com pena. Tem um monte de gente aí querendo se meter. Eu digo, filho, que bagagem tens tu? Que conhecimentos tens? Você quer imitar gente que você não foi chamada para essa brincadeira. É Deus que chama, A irmão. pessoa vê o resultado do outro e quer o resultado, né? Mas não passou pelo processo que o outro passou. Isso aí. Mas, ó, se eu quiser tirar qualquer dúvida de Apocalipse, eu te apresento o Theo e o Ólogo. São nossos especialistas em Apocalipse, hermenêutica, hermenêutica, homilética, qualquer bíblica, coisa. O Theo e o Ólogo são muito famosos. Eles estudaram os pergaminhos originais. Isso é bom. A gente transcreveu os manuscritos, coisa assim. Hebreu, assim, é a minha especialidade. É hebraico. Primeiro fala direito. É hebraico, não é hebreu. Hebraico, grego, aramaico. Gente, um forte aplauso pro pastor Silas Malafaia. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus Que te honra abençoe. te receber aqui. Continue te usando para a Amém. glória dele. Pra gente foi muito bom receber. Olha, vai agora nos comentários, coloca aqui suas perguntas, sua opinião sobre o episódio de hoje. Não deixe de tirar um print agora e sobe aí nos seus stories do Instagram, marca o pastor Silas, me marca. Outra coisa, se você não está inscrito no canal do Brunecast, hoje é dia de você se inscrever nesse canal, compartilha com todo mundo, porque foi um papo assim muito agregador, realmente nos construiu. Né? Então vale a pena você espalhar essa mensagem, divulgar para todo mundo que já está no ar mais um Brunecast. Eu te vejo na Conferência de Destino de 6 a 7 de setembro no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Um beijo, paz e prosperidade!